Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui com mais um tema do Evangelho da Graça. Se você tem a fé, é filho de Abraão. Olha o tema aí. Se você tem a fé, é filho de Abraão. Bem-vindos a todos que estão aí no YouTube. Graça e paz a todos vocês. Estamos aí com mais um tema empolgante do Evangelho da Graça. Se você conseguiu ver seu nome passando na abertura, tudo bem. Mas se não conseguiu, né? É porque passou rápido, né? É verdade, passamos rápido a abertura. Mas eu vou pedir a todos aí que assistam o vídeo até o final. E se você não conseguiu ver seu nome na abertura, poderá o quê? Ver a passagem mais lenta dos nomes, né? No final, tá? Então você vai ver com mais calma o seu nome, tá bom? Muito bem. Já vamos já iniciar o tema de hoje. Porém, antes pedimos o seguinte. Olha aí abaixo do vídeo aí, você que está assistindo ao vivo, também poderá ver. Inscreva-se, olha abaixo. Aqueles que não se inscreveram, façam a inscrição. Aqueles que não fizeram, é claro, né? Toque aí no sininho na opção todas. Ative o sininho na opção todas. Comente e compartilhe. E se o assunto foi importante para você, se te fez bem, se aumentou o seu conhecimento, também dê o seu like, ok? Então hoje vamos aproveitar esse primeiro momento para anunciar mais 2 canais da Graça. Igreja Cristo em Graça, canal Igreja Cristo em Graça, tá? Nosso irmão Neilton é o que faz a apresentação dos vídeos nesse canal. E Assembleia de Deus de Jacuípe, com o nosso irmão Everaldo. O embaixador de Cristo Neilton, ele se reúne com outros irmãos, né? Aqui em Santa Cruz da Serra, no bairro de Duque de Caxias, um município do estado do Rio de Janeiro. E o embaixador de Cristo Everaldo se reúne com outros irmãos no município de Jacuípe, em Alagoas. Ok? Então quem reside nessas regiões que acabamos de anunciar, nas regiões citadas, poderão fazer o contato pelo canal do YouTube desses irmãos, a fim de que possam o quê? Se reunir com eles. Muito bem, é isso aí. Então os links de ambos os canais estarão aqui em nosso vídeo aí abaixo na descrição do nosso canal. Quem não conseguir contato com os irmãos de lá, o irmão Everaldo e o irmão também Neilton, poderão fazer contato comigo, que eu tenho contato deles, eu envio para vocês, né? Eu envio o contato para vocês. Então vamos ao tema? Vamos ao tema de hoje. Deixa eu acertar um pouquinho aqui. Se você tem a fé, é filho de Abraão. Vocês podem perceber que estamos fazendo temas numa sequência lógica. Então vamos continuar assim até, né? Deus sabe quando, né? Vamos continuar falando temas importantes, trazendo essas mensagens maravilhosas. Então o tema de hoje é esse aí. Se você tem a fé, é filho de Abraão. Você crê assim? Eu pergunto, você crê assim ou não crê? Se você tem a fé, é filho de Abraão. Mas eu preciso dizer aqui que tem gente, né, que acaba se tornando contra essa fala do Evangelho e diz: não, Messias, todos são filhos de Deus, independente se tem fé ou não. Dizem eles, agora todos são filhos de Deus. Eles dizem isso, né? Mas o nosso compromisso é o quê? É com a verdade, com o Evangelho. Por vezes, nós temos recebido mensagens de pessoas, de irmãos, querendo saber se hoje em dia não vale mais o que o Evangelho diz no tocante à questão de que somente são filhos de Deus os que têm a fé de Abraão. Algumas pessoas perguntam se todos os homens, tá,
indistintamente, são filhos de Deus. Alguns perguntam, todos são filhos de Deus, Messias? Então nós sabemos que no mundo, né, no nosso mundo, existe descendentes de Abraão segundo a carne, que são os árabes e os judeus. Vocês sabem disso, né? Mais especificamente, esses dois povos, os árabes e os judeus. Nós sabemos que eles são descendentes de Abraão. Sendo que os árabes descendem, vamos dizer assim, da linhagem de Ismael, um dos filhos de Abraão, que na verdade era o filho da escrava. E os judeus descendem da linhagem de Isaac, que era o filho da promessa, que nasceu de Sara. Então Ismael nasceu de Agar e Isaac nasceu de Sara, porque no caso Abraão possuiu a Agar, a escrava também, e ele teve filho Ismael. Desse filho chamado Ismael surgiu aí o povo, né, que hoje em dia chamamos de árabes. E os descendentes de Isaac se tornaram os judeus. Tá bom, gente? Então é importante essa informação. Porém, sabemos que nem todos que descenderam da linhagem de Isaac eram filhos da promessa conforme o Evangelho, que foi o caso de Esaú, que vocês já leram sobre isso. Que embora tenha descendido de Isaac, porém não era o quê? Um escolhido. Jacó era o escolhido e Esaú não. Então, com isso, nós sabemos que nem todos que eram descendentes de Abraão, segundo a carne, eram verdadeiros filhos de Abraão, tá? Uma vez que os verdadeiros filhos de Abraão são todos os que têm a fé, a mesma fé de Abraão, independente se são descendentes segundo a carne de Abraão ou não. Como diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são o quê? Israel. Diz quem? Messias ou o Evangelho? O Evangelho. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Perceberam? Pelo contrário, por meio de Isaac, sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são filhos naturais que são filhos de Deus. Perceberam? Não são filhos naturais que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca, que era a esposa de Isaac, tiveram um mesmo pai, né? Nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, vamos prestar atenção agora, leiam comigo, a fim de que o propósito de Deus, conforme o quê? A eleição terminasse ou permanecesse? Conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Vamos ler de novo aqui, ó. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Vamos ler de novo? Permanecesse ou não? A fim de que o propósito, não é o propósito de Deus? Conforme o quê? A eleição permanecesse, não é verdade? Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, a quem? A Rebeca. O mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Romanos 9, 6 a 13. Amei Jacó e odiei Esaú, nós podemos entender, né? Fiz de Jacó filho de Abraão e fiz de Esaú, não fiz o quê? Filho de Abraão. Então, quando Deus fala, amei Jacó e odiei Esaú, ele está dizendo, fiz de Jacó filho de Abraão. E de Esaú, não fiz um filho de Abraão. Certo, gente? É isso que significa amei Jacó e rejeitei Esaú. Tá bom? Porque Deus ama todas as pessoas
isso aí é só uma forma que o texto é colocado para a gente entender sobre a eleição, tá ok? Então, você quer saber se nos dias atuais existe esse negócio de filhos de Deus e filhos dos homens? Você quer saber isso? Né? Muita gente quer saber. Hoje em dia existe esse negócio de filhos de Deus e filhos dos homens, que não são filhos de Abraão? Então, agora vamos dizer o seguinte, para que você saiba a verdade, que não é o que eu digo, pergunte se o propósito de Deus permaneceu ou mudou. O propósito de Deus permaneceu ou mudou? Pergunte a você mesmo. Por quê? Alguns querem firmar uma doutrina, né? Uma filosofia de que o propósito de Deus não permaneceu. Hoje em dia tem irmãos que pregam a graça que querem dizer, não, o propósito de Deus não permaneceu. Aí o que eu vou fazer, né? Dizem alguns, depois do ano 70 do primeiro século, eles dizem, todos são filhos de Deus. Eu já vi vários irmãos no WhatsApp, outros, não, Messias, não é mais isso, acabou esse negócio de filhos da perdição, de homens terrenos, de vasos de honra, acabou. Veja, então é o que eles dizem, né? Eles dizem, depois do ano 70 do primeiro século, né? Todos são filhos de Deus, dizem eles, né? Independente se tem fé ou não. Aí é o que eles falam, né, gente? Meu compromisso não é com a filosofia. Então, se você quer saber se o propósito de Deus permaneceu segundo a eleição, não pergunte a esses, né? Pergunte isso às Escrituras. Você não pode se deixar enganar mais. Chega de ser enganado, já fomos enganados pela religião, agora mais uma vez ainda em graça. Não é verdade, gente? Então, você pergunte às Escrituras e ela te dirá. E ela diz, o quê? O que é que diz a Escritura? Não eu, não os irmãos pregadores da graça que dizem que todos são filhos de Deus, mas a Escritura é que diz, todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, perceberam? A fim, vamos ler, de que o propósito de Deus, conforme o quê? A eleição, conforme Ele quer, permanecesse, não é para parar, não é para acabar no ano 70, tá? Romanos 9:11, não é verdade? Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a quem? A ela. O mais velho servirá ao mais novo. Isso aí foi falado para Rebeca, né? Que Jacó, o quê? Que Esaú serviria a Jacó, exatamente para firmar o propósito da eleição, para que permanecesse o propósito de Deus segundo a eleição, tá? Permanecesse, não era para parar. Como está escrito, amei Jacó, perceberam? Mas rejeitei Esaú. Essa é a verdade, e não o que eu acho. Achismo, filosofias. E então, diz o Evangelho, que diremos? Acaso Deus é injusto? Essa é a pergunta que muita gente faz, muita gente traz isso. Não, Deus não seria injusto, né? Que diremos? Acaso Deus é injusto? Diz o Evangelho, de maneira nenhuma. Ele é soberano, não é verdade, gente? Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então vocês podem observar que Deus escolhe quem é filho de Abraão e quem não é. Ele diz, esse vai nascer filho de Abraão e esse não vai nascer filho de Abraão. Deu para entender? Então isso que significa ter compaixão e não ter compaixão, tá bom, gente? Não que Deus odeie as pessoas ou os animais, tá bom, gente? Então isso é só uma forma da Escritura colocar. Portanto, vamos continuar a leitura. Isso não depende do desejo ou esforço humano. Não depende do nosso esforço, do nosso querer, da nossa filosofia, mas da misericórdia de Deus. Romanos 9, 12 a 16. Tá bom? Muito bem, vamos continuar? Bom, agora pare você agora, não se deixe levar por filosofias, nem mesmo por mim, tá bom? Vamos analisar as Escrituras. Pare agora e reflita, tá bom? Vamos refletir. Depois de ter feito essa leitura, agora depois que nós lemos esses textos, você acha, agora seja sincero, seja honesto com você mesmo, você acha que o propósito de Deus segundo a eleição não permaneceu?
Você acha que o propósito de Deus não permaneceu no ano 70? Ou que teria que permanecer? Analise você, tá bom? Não vou forçar a barra. Se quiser continuar crendo que não permaneceu, que agora não existe, que escolha, que Deus agora, que todos são filhos de Deus, indistintamente, se tem fé ou se não tem, então é com cada um de nós, né? Nós não estamos aqui para impor nada, porque nós estamos em graça, livres, tá bom? Com a nossa mente está liberta do sistema religioso, então não vamos nos deixar prender pela religião da graça, tá bom, gente? Então você acha que não permaneceu? Se diz a Escritura que a fim de que o propósito de Deus permaneça segundo a eleição. Foi dito a quem? A Rebeca. O mais velho servirá ao mais novo. Acabamos de ler, nós já lemos com bastante calma ali, vocês prestaram atenção. Então, para você, o propósito de Deus não permanece? O propósito de Deus não permanece? Se você disser que o propósito de Deus, segundo a eleição, não permaneceu depois do ano 70, então mostre que a argumentação, qual a argumentação em que Deus tenha decidido, tá bom? Que o seu propósito, segundo a eleição, não tenha permanecido. Então é só colocar os textos, né, gente? Não é só blá blá blá, falação, né? Mas vamos colocar um texto que diga que o propósito de Deus não permaneceu depois do ano 70, tá bom? Então qual o texto das Escrituras que você vai considerar para derrubar o propósito segundo a eleição? Ou você vai tentar derrubar o propósito de Deus segundo a eleição? Qual o texto da Escritura? O que você vai se basear para dizer, não, Deus, vamos derrubar o propósito segundo a eleição? Hein? Então essa é a questão. Então, minha gente, você pode até derrubar um argumento meu, tá? Isso você pode fazer isso. Mas tentar derrubar o propósito de Deus segundo a eleição por um capricho religioso, na verdade, é uma afronta à soberania de Deus. É querer tomar o lugar de Deus, né? O que acontece na realidade é que muita gente cai no que diz o Evangelho sobre isso. Esses pensam, não é possível. Deus não seria injusto em escolher para filhos de Abraão e outros, uns para filhos e outros não. Então, isso aí acaba se cumprindo o que está escrito. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? É isso que as pessoas falam. A maioria diz isso. De maneira nenhuma, já diz o Evangelho está dizendo o que eles iriam dizer. O que estão dizendo. Não existe predestinação, não existe eleição. É claro que a predestinação, ela se cumpriu ali no ano 70, que os escolhidos foram separados dos que não eram escolhidos. Então, os escolhidos entraram no reino de Deus e os não escolhidos ficaram nas trevas exteriores, tá bom? Isso é uma forma metafórica de a gente entender. Romanos 9,14. Então, todos nós estamos no reino de Deus, porque nós nascemos já sem ter que esperar se cumprir, né, a vinda do reino de Deus, tá bom, gente? Nós já nascemos dentro dele. Então, todos os que são contra a eleição e contra a predestinação dizem isso. Eles falam isso, Deus não seria injusto, né? Assim como esse negócio de eleição, né? Deus estará sendo injusto, eles falam. Então eles dizem isso, assim, Messias, com esse negócio de eleição, de Deus escolher uns que são filhos de Abraão, outros que não são. Ora, Deus estará sendo injusto, os religiosos falam isso. O pessoal da denominação da onde eu fazia parte fala a mesma coisa. Tá bom? Deus não seria injusto. Mas não é verdade, gente? Mas o Evangelho diz o seguinte, e então, que diremos? Acaso Deus é injusto? É a pergunta que eu também faço, né? De maneira nenhuma. Romanos 9,14. Então as pessoas dizem, não, Deus é injusto, ele não poderia escolher somente uns para filhos de Abraão e outros não. Romanos 9,14. Então vejam aí a verdade. Tá bom, gente? Filhos de Abraão estão em todo mundo.
esse propósito de Deus permanece, gente. Como diz, né? Como diz aos Romanos. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus, está percebendo? Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão, perceberam? Romanos 9, 8. E eu pergunto, depois da verdade do evangelho que nós acabamos de ler, você não está certo disso? Não, Messias, eu não estou certo, eu acho que todos são filhos de Deus, mas eu não tenho certeza. Messias, tem ou não tem? O pessoal fica mandando perguntas para mim. Então, depois de tudo que nós lemos, você não tem certeza? Você não está certo? Não está certo disso? Você não está certo? De que nem todos são filhos de Abraão? Você não está certo? Então, se a gente falar nem todos são filhos de Abraão, você vai ficar na dúvida se sim, se não? Por quê, gente? Vocês já estão em graça. Já foram libertos da opressão, dos enganos. Ainda vamos voltar para a graça e ficar debaixo da religião, da filosofia da graça? Então, você não está certo disso? O Evangelho diz que é para que estejamos certos disso. Vamos ler? Como diz aos Gálatas, estejam certos. Não é para estar certo que Deus permaneceu, o propósito de Deus, segundo a eleição, que está firmado para que se firmasse. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, somente os que são da fé, né? Estes é que são filhos de Abraão. Perceberam? Gálatas 3,7. Vamos ler de novo? Vamos massificar isso aí? Estejam certos. Se você não está certo, esteja certo. Está escrito ali, ó. Portanto, de que os que são da fé, ou os que não são da fé? Os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Gálatas 3,7. Perceberam? Deu para perceber, gente? Então vamos avançar. Então o que falta para você aceitar essa verdade? O que falta? Por que prefere o engano, a mentira? Porque em graça, agora já libertos, vão voltar para filosofias, vãs filosofias, doutrinas de homens? Por quê? Né? Ou você vai aceitar essa verdade? Vamos ler de novo aqui, ó. Estejam certos. Eu estou certo de que Deus só tem seus filhos aqueles que têm a fé. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé de Abraão, estes é que são filhos de Abraão. Ou seja, que são filhos de Deus. Gálatas 3,7. Então o que falta para você aceitar essa verdade? Porque prefere a mentira em graça. Por quê? Porque prefere a filosofia em vez da verdade. Ora, se for para continuar nos enganos, é melhor a gente voltar para a religião, né, evangélica, né? Então, gente, não permita que pessoas, por caprichos pessoais, tá bom? Ou caprichos religiosos, te convençam ao contrário do que diz que é para a gente estar certo. Não permita isso, gente. Vocês estão em graça, estão livres. Não se permitam a isso, tá bom? Considere o seguinte. Diz o Evangelho que os que são da fé são filhos de Abraão, certo? Ou seja, filhos de Deus. Mas aí vem um filósofo da graça, né? Eu também poderia ser filósofo da graça, né? E diz, não, todos são filhos de Abraão. Então ele assume um discipulado para ele, para que todos creiam que todos são filhos de Abraão. Então ele diz, não, todos são filhos de Abraão, todos são filhos de Deus, mesmo que não tenham fé, dizem os filósofos da graça. Então, abençoados, entendam o seguinte, filosoficamente, é confortável chamar todos de filhos de Deus, não é verdade? É confortável, você é um filho de Deus, eu também falo, né? Todos são filhos de Deus, isso aí politicamente correto, né? Vamos dizer assim. Até mesmo pela genealogia, desde Adão, a genealogia dizia que Adão era filho de Deus. Leia, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade. Quando iniciou seu ministério, vamos prestar atenção agora.
Ele era como se dizia, perceberam? Como se dizia, filho de José. Ele era filho de José, então era como se dizia. Então vamos dizer assim, politicamente correto, ele é filho de José, vamos dizer assim. Ele era como se dizia filho de José, filho de Eli, filho de Matate, né? Filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, né? Filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José. Agora vamos pular um pouco, que Jesus era filho de José, que era filho de tal, que era filho de fulano de tal, e foi passando, e filho de Davi. Perceberam? Lembra? Jesus, filho de Davi. Então, veja, José era filho de Davi, Jesus não era filho de José, mas veja, Jesus foi tido como filho de Davi, né? Filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, e foi em frente, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arnim, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, tá? Filho de Jacó, perceberam? Filho de Isaac, filho de Abraão. Na genealogia foi colocado assim, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, né? Filho de Cainã e filho de Arfaxade, filho de Sem, olha aí, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque. Aí os personagens mais, os ícones, né? Os personagens mais falados, né? Filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, perceberam os filhos de Adão? Filho de Adão, que era filho de Deus. Lucas 3, 23, 38. Perceberam? Perceberam? Então, como nós falamos anteriormente, filosoficamente, politicamente correto, vamos dizer assim, é confortável chamar todos de filhos de Deus, tá? Até mesmo pela genealogia que acabamos de ler, desde Adão, a genealogia dizia que Adão era filho de Deus, não é verdade? E pela genealogia se dizia que Jesus era filho de José. Mas, na realidade, Jesus era na carne, filho adotivo de José, porque Jesus não era filho de José, ele era filho de Deus que foi gerado em Maria, né? Porém, nós podemos lembrar que Deus, né, já havia falado pela boca do profeta João Batista o seguinte: não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode gerar filhos a Abraão. Perceberam? O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 3, 9 a 10, tá bom? Então, muito bem, vamos continuar. Então, como nós já havíamos perguntado, né? Nós perguntamos, o propósito de Deus, nós continuamos a perguntar, o propósito de Deus, segundo a eleição, não permanece? Eu pergunto a cada um de nós, né? Pergunte a você, não permanece o propósito de Deus segundo a eleição? Das pedras, Deus não continua a gerar uns para filhos de Abraão e outros não? Ou Deus mudou o seu propósito segundo a eleição e de todas as pedras já nascem filhos de Abraão sem que Deus precise gerar como ele quer, filhos de Abraão e não filhos de Abraão? O que vocês acham? O propósito de Deus não ficou firmado? Né? Então vamos pensar, gente. Vamos entender o seguinte: antes do juízo, o povo de Deus era segundo a carne para efeito da lei. Mas foi dito pelo profeta João que já não seria, João Batista. O machado já está posto à raiz das árvores, quer dizer, ia deixar de ser assim. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Isso é uma expressão metafórica, tá? Será jogada no fogo. Seria jogada no fogo? Não. Mataria alguém? Não. Lucas 3:9. Então Deus iria eliminar as árvores que não dessem bom fruto? Não, não é isso.
Não é. Por que não? Porque se Deus fizesse isso, ele não estaria mantendo seu propósito segundo a eleição. Não é verdade? Quer dizer, o propósito de Deus segundo a eleição permanece para aqueles que são o quê? Da fé. Esses são filhos de Abraão. Esses são filhos de Deus. Porque todos sois filhos de Deus, o quê? Sem a fé ou pela fé? Pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Ou será que o texto diz que todos sois filhos de Deus, mesmo sem fé em Cristo Jesus? É isso? Não. Então vamos anotar. Cristo Jesus, ali, que todos que têm fé nele, é o Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Abraão que Abraão teve fé, que o chamou da terra de Harã. Foi Cristo Jesus que chamou Abraão da terra de Harã. Tá? Abraão, ele não esteve com Jesus segundo a carne, Jesus de Nazaré. Ele esteve com Cristo Jesus, ou seja, Deus mesmo, pois Jesus de Nazaré foi somente uma manifestação do Deus de Abraão nos tempos lá dos apóstolos lá iniciais. Então, Abraão teve fé em Cristo Jesus. Então, todos quanto têm fé em Cristo Jesus são filhos de Abraão, tá bom? Então, Abraão estava justificado. Era filho de Deus, porque ele tinha fé em Cristo Jesus, ou seja, tinha fé em Deus. Quando Cristo Jesus foi para ele e pediu que ele saísse da terra de Harã. Então, ele teve a fé, então ele estava justificado já antes da fundação do mundo, e era filho de Deus. Ok? Vamos continuar? O que significa, agora vamos entender, o que significa a árvore que não dá, né, fruto, é cortada e lançada no fogo. O que significa isso? O que significa a árvore que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo? Essa árvore significa os injustos, aqueles que não são espirituais, que não dão o fruto do Espírito, tá bom? Os não espirituais não herdam o reino de Deus. Por quê? Porque são o quê? Injustos, tá bom? Terrenos, somente almas viventes, conforme escrito. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 1 Coríntios 6:9. E agora, como fica isso? Tendo em vista que uma vez ou outra temos sido injustos. Então diz o Evangelho que os injustos não herdarão o reino de Deus. E agora, como é que fica, Messias? Se muitas vezes você tem sido injusto. Não é verdade? E Paulo escrevia aos justos. Ele não estava escrevendo para injusto. Não pratique a injustiça, Paulo falava, como os injustos. Como ele escreveu, mas vós mesmos fazeis a injustiça, fazeis dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quer dizer, eles ficaram de fora, serão lançados nas trevas exteriores. Essa forma metafórica que João Batista falou, será cortada e lançada no fogo. Deu para entender, gente? Tá dando para entender? Tem que ler a Escritura procurando entender esses textos judaicos, que senão, se literalizar tudo, vai virar uma bagunça. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, muitas vezes temos sido, né? Nem os roubadores. E agora, como é que fica? Herdarão o reino de Deus. E é o que alguns justos, Paulo está falando, têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Como? Em nome, não foi no sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ali Paulo está falando com todos. Pelo Espírito de Deus, porque o sangue de Jesus foi para remir Israel, tá bom? Vamos entender isso. Todas as coisas, Paulo continua, me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6, 8 a 12, tá bom, gente? Então observe uma coisa, herdar ou não herdar o reino de Deus, herdar ou não herdar o reino de Deus, não é uma coisa ainda futura. Ah, nós vamos herdar o reino de Deus. Não, não é isso, gente. Não é um tempo incerto que ainda vai acontecer. Herdar o reino de Deus é uma coisa atual, e isso já acontece desde os tempos dos apóstolos, e acontece conosco hoje, estamos herdando o reino de Deus, pois Paulo dizia, porque o reino de Deus, veja se não é verdade,
Não é comida nem bebida, não é uma coisa futura, né? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por quê? Quem nisso serve a Cristo é agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas, herdando o reino de Deus, né, que servem para o quê? A paz e para a edificação de uns para com os outros. Ou seja, herde esse reino de Deus. Romanos 14, 17 a 19. Portanto, se você vir, tá, um filho de Abraão irado, ou até mesmo a mim, né, irado, soltando fumaça pelas ventas, xingando todo mundo e amaldiçoando tudo e todos, fale com ele o seguinte: ô irmão, pare de não herdar o reino de Deus, pare de não viver o reino de Deus, herde o reino de Deus, se acalme e deseje bem e faça o bem. Tá? Então vamos pedir para que ele herde o reino de Deus, tá bom? Herdar o reino de Deus não é deixar a vida terrena aqui, morrer aqui para o nosso espírito morar eternamente com Deus, né? Herdar o reino de Deus, gente, é viver, né? É viver aqui, né? É viver aqui enquanto você está aqui vivendo nesse corpo, tá? O reino de Deus dentro de você. Isso te faz bem, tá? E faz bem aos outros. E te dá vida longa e saudável, né? Você está o quê? Salvo, né? Vamos dizer assim, preservando a sua alma, a sua mente, o seu entendimento, com equilíbrio, controle total, né? Pelo Espírito Santo, tá bom? Então, filhos de Abraão, filhos de Deus, precisam viver, ou seja, precisam herdar o reino de Deus. A parábola dos dois filhos ilustra bem sobre um filho que preferiu não viver como filho. Vamos ler aqui, ó. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança, tá? Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, tá? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, né? Vamos ler aqui. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, tá? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, tá? Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, né? Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai, né? Estando ainda longe, tá? Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Vamos observar agora. Pois este meu filho
Deixou de ser filho? Não. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Lucas 15, 11 a 24. Tá bom, gente? Então, vamos continuar. Na realidade, Jesus contou essa parábola, tá, dos dois filhos depois que os fariseus e os mestres da lei o criticavam porque ele recebia pecadores e comia com eles. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores, né? Recebe pecadores com eles, né? E come com eles. Lucas 15, 20. 15, 2, na verdade, né? Então, observe que na parábola dos dois filhos, tá? Mesmo o filho mais novo vivendo longe, né, e de maneira irresponsável, não deixou de ser filho. Deixou? Não deixou. Somente estava o quê? Vivendo como se não fosse um filho. Assim acontece com muitos filhos de Deus. Eles querem viver como se não fosse filho, não herdando o reino de Deus, não herdando o que lhe é direito, tá bom? Por isso que nós estamos trazendo essa parábola. Pois depois de tudo, ele pediu para ser como um dos empregados, pela consciência que lhe pesava. Então ele fala, não sou digno de ser chamado de teu filho, né? A questão, então, é saber hoje quem é filho de Abraão e quem não é, tá bom? Filho de Abraão, sabemos que tem o quê? A fé em Cristo Jesus. Nós já lemos. E é filho de Deus. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não pode ser diferente. Gálatas 3, 26. Mas como vamos definir quem é filho de Deus e quem não é? Como eu posso definir isso? Como que nós podemos fazer isso? Isso não nos cabe. Não é da nossa competência, né, analisar isso. Julgar. Uma vez que filho de Deus e filho dos homens são como Jacó e Esaú, como Caim e Abel. Você não tem como saber, mesmo que ambos não tenham feito bem ou mal, tá bom? Mesmo que um deles tenha feito o mal, e mesmo que um deles tenha feito o mal, né, e o outro não, pode ser que o que fez o mal seja um filho de Abraão. Então, por isso que não podemos julgar. Portanto, isso não nos compete, não nos interessa, a gente não tem que ficar julgando ninguém. Isso somente compete a Deus. E eu também não posso falar o contrário, todos são filhos de Deus, tá? Ele é soberano. Quem somos nós, agora, para decidirmos por Deus, tá? Que todos são filhos de Deus. Quem somos nós? Não podemos dizer nem uma coisa nem outra, nem que todos são filhos de Deus, nem quem é e quem não é. Tá bom, gente? Agora, se você faz isso, define agora todos são filhos de Deus, está querendo assumir a soberania de Deus. Está querendo se colocar como Deus. Decidir que agora o propósito de Deus não está firmado. Não é verdade? Então, não inventa. Se conforme com o que Deus diz. Não dê ouvidos a fábulas, achismos, filosofias no meio da graça. Tá bom, gente? Antes de nós concluirmos, vamos repetir o texto que diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9. 45 minutos já, né, gente? Não é isso que Paulo pergunta? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9. Então não é isso que Paulo pergunta? Ou será que o apóstolo pergunta: não sabeis que os injustos vão deixar de existir? É isso que Paulo pergunta? Paulo está dizendo que os injustos não herdarão, não está dizendo que eles vão deixar de existir no planeta, no cosmos, tá bom? Então, claro que Paulo não está falando isso, que eles deixariam de existir. Não é verdade? Que os ímpios, ou seja, os ímpios não continuariam existindo, deixariam de existir. Então, os ímpios continuam existindo, somente não são o quê? Encontrados na terra da esperança dos eleitos. Qual é a terra da esperança dos eleitos? O reino de Deus em que os filhos de Deus herdam. E você não vai para essa terra ainda. Você não vai para essa terra. Nós não vamos para essa terra. Nós já estamos, você já está nessa terra. Como disse Jesus, indagado pelos fariseus,
sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, já é uma realidade, nós ou vivemos ou não vivemos. Então, os injustos não herdam isso, eles não estão nessa terra que Davi falava. Nós não vamos encontrar ímpios nessa terra, é isso que Davi estava falando. Lucas 17, 20 e 21. Portanto, os filhos de Deus estão vivendo nessa terra, nesse reino, mas os ímpios, os injustos, ficaram nas trevas exteriores. Isso é uma forma metafórica para a gente entender. Então, quando o salmista Davi diz que em pouco tempo e não seria encontrado ímpios na Terra, que Terra? Planeta Terra? Não. Você não pode interpretar as escrituras literalmente. Ele estava falando da terra da esperança deles, que Abraão tinha, aquela esperança da pátria, o reino de Deus, e não o planeta Terra, como muitos aí que querem pregar aí essa graça acha que Davi estava falando da terra do planeta Terra. Porque os que fazem o mal não deixarão de ser destruídos. Olha o salmo aí, ó. Mas os que confiam no Senhor receberão todas as bênçãos. Perceberam? Só mais um tempo, né? E os maus desaparecerão. Veja o que está escrito. Quando fores perguntar por eles, já não existirão. Contudo, todos os que se submetem ao Senhor terão todas as suas bênçãos e gozarão, estarão no reino de Deus, da abundância da paz de Deus. Como Paulo falou, né? Gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor se rirá deles. Isso é uma forma de um texto poético ser colocado, tá bom, gente? Deus não fica lá debochando de ninguém, tá bom? Pois sabe bem como está perto o momento em que serão julgados. Quer dizer, aquilo que João Batista falou, o julgamento viria. Né? A árvore que não desse fruto seria cortada e lançada no quê? No fogo. Seriam julgados, né? Salmo 37, 9, 11 a 13. Agora vamos ler uma versão internacional e decida agora por você, como você quiser, tá bom? Se você quiser interpretar literalmente, interprete. Aí você vai achar que é aquilo. Né? Então interprete literalmente ou não. Aí você decide. Vamos ler aqui, ó. Pois os maus serão eliminados. Eliminados da onde? Da terra. Eles não estarão na terra. Que terra? A terra prometida, a pátria, tá? Serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Quer dizer, herdarão o reino de Deus. Tá dando para perceber, gente? Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Então nesse único versículo é que os filósofos da graça se prendem para dizer que hoje em dia todos são filhos de Deus. Veja, querendo derrubar todos os textos que afirmam sobre que o propósito de Deus teria que ser firmado, né? E os ímpios não mais existirão, por mais que os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão terra por herança, ou seja, herdarão o reino de Deus, receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar, quer dizer, estarão herdando o reino de Deus. Perceberam o que significa o Salmo 37 aí, 9 a 11? Para não cair nas falácias aí? Então, se você for interpretar o salmista literalmente, necessariamente, já não poderia mais existir nenhum tipo de maldade no planeta Terra, porque não está dizendo que seria eliminado, tá? Então, não existiria no planeta Terra em lugar nenhum, tá bom? Mas, pelo Evangelho, sabemos que não é assim. Estamos concluindo o tema de hoje. E se algum de vocês, né, quiser argumentar, né, o canal está aí aberto e para receber comentários, né? Então, até o próximo vídeo, que será na sexta-feira, às 21 horas, tá bom? Um grande abraço, tchau!